Olá, meu nome é Augusto José e hoje eu vou entrevistar Oséias Targino, um escritor, pesquisador e fotógrafo. Algumas das obras deles são Itatinga, O Ambiente que Vivemos, que é a mais recente, No Coração da Montanha e Itapó, No Caminho das Águas. A entrevista que eu vou fazer com ele vai ser sobre o respeito étnico-racial. Oséias, na sua opinião, a educação tem algum dever no combate e na conscientização do racismo em geral? Sem dúvidas, Augusto. As pessoas costumam dizer que o racismo acabou, mas não precisa nem ser um pesquisador, um historiador, para ter consciência de que o racismo é uma questão estrutural. E não somente as escolas, mas toda instituição, seja que isso transcende a questão da escola. Igrejas, organizações sociais mais diversas possível, elas devem, de alguma maneira, combater o racismo. Agora, o nascedor disso deve ser a célula máter da sociedade, que é a família. Se você não começar a combater isso dentro da própria família, através da educação, o papel da escola não vai surtir o mesmo efeito. O senhor acredita que as mídias sociais elas podem tanto ajudar quanto atrapalhar no combate contra o racismo? Sim. Todo meio de comunicação ele tem um impacto, seja positivo ou negativo. Então, são canais de comunicação, veículos que chegam com muita facilidade hoje em dia a milhares de pessoas de maneira instantânea. Então, se você puder, todos nós sabemos usar esses mecanismos de forma inteligente, a gente vai contribuir para diminuir, e ao longo do tempo acabar com o racismo. Complementando essa pergunta, o senhor acha que os livros também eles podem ajudar principalmente no combate e na conscientização? Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu aproveito o gancho para citar um dos grandes escritores brasileiros que, coincidentemente, hoje é vítima de racismo, Monteiro Lobato. Citando uma frase dele que diz que uma sociedade se constrói com homens e livros. Então, por essa frase a gente entende e compreende a dimensão, a força e o impacto que os livros têm na vida de quem lê. E aí eu faço um complemento. Uma nação se constrói com homens e livros, mas os livros precisam e devem ser lidos e incentivados, não somente nas escolas. Novamente volto para a célula da sociedade, que é a família. Então, assim, nós somos construídos a partir do meio em que vivemos também. Então, assim, se uma família, os pais têm o hábito de ficar, por exemplo, 24 horas, na tela do celular e não adquirem o hábito de ler, nem que seja meia hora por dia, o papel da escola vai ficar extremamente difícil, de fazer com que a gente forme novos leitores. Se ele não quer esse exemplo de casa, que é assim, a literatura de maneira geral é imprescindível para também ser utilizada no instrumento de combate ao racismo. Uma outra pergunta. O senhor sabe as leis que são contra o racismo e tal. O senhor acha que essas leis hoje funcionam eficientemente contra? Funciona. Eu acho que as leis elas são eficazes, porém elas não são bem utilizadas, porque as pessoas não recorrem como deveriam recorrer às leis, porque a ausência de, por exemplo, de registros de BOs, quando a pessoa é vítima de um crime racial, se ela não registra isso, porque
toda política pública ela é executada com base em dados. Então, se existe o racismo e as pessoas não fazem as denúncias, então você vai ficar em uma lacuna. Como é que a gente vai desenvolver políticas públicas para combater o racismo se não há índices disso? Então, então as leis elas funcionam e funcionariam de forma mais eficiente se as pessoas recorressem a ela com mais frequência. Para complementar a pergunta e finalizar a entrevista, o senhor tem alguma dica ou alguma sugestão para melhorar essas leis ou até o próprio combate ao racismo nas escolas, na família, etc? Augusto, eu acredito que toda revolução, né, digamos assim, social, ela não acontece da noite para o dia, ela acontece gradativamente. As mudanças significativas, elas demoram. E para essa questão em si, eu acho que não há outra alternativa para outras questões sociais. O caminho é sempre a educação. Sem consciência de que existe racismo, de que existe preconceito, não tem como combater. Então, o conhecimento é libertador. A educação, ela exerce um papel fundamental e exercerá. A partir das mais diversas linguagens, literatura, televisão, os organismos sociais que estão aí para combater, todos eles são muito úteis, mas, volto a repetir, o caminho é o conhecimento, a consciência e a educação. Eu sou Augusto José e essa foi a entrevista com o Oséias Targino. Muito obrigado pela participação, Oséias. Até uma próxima. Obrigado, viu?